Hoje, 24 de fevereiro de 2024, ainda temos as reverberações da fala de Lula contra o assassinato, se não a eliminação racial, étnica em Gaza contra o Netanyahu. Mas também nós temos os acontecimentos que a turma inquieta do Bolsonaro, inconformada do Bolsonaro, vai tentar fazer amanhã, sabe-se o quê, lá em São Paulo, marcado para a Avenida Paulista. Vamos ver o que é que essas duas coisas são tão importantes ainda neste momento e para este momento na rapidinha das notícias de hoje. Repetimos, 24 de fevereiro de 2024, que pode ser véspera de uma condição histórica para o nosso país, a depender do que acontecerá amanhã e suas repercussões, uma tentativa da turma inquieta de Bolsonaro de agitar o país. Vamos lá. E começamos com o que está no canal do UOL, falando sobre Lula não quis fazer comparação com nazistas, diz a União Europeia. Vamos ver então o que é que nesse trecho do vídeo do UOL está sendo dito. Agradecemos desde já ao canal UOL pela concessão deste pequeno trecho que vamos aqui passar para reforçar as nossas visões e análises críticas. Vamos lá. Falando aí sobre, destacando, né, uma fala do Joseph Borrell, é assim que dá esse destaque? Eu coloquei aqui, se não for, vocês me desculpem. Ele disse que o presidente Lula não quis fazer comparação com nazistas. Ele, que é o alto representante da União Europeia para a política externa, disse hoje que o presidente Lula não quis comparar a guerra de Israel na faixa de Gaza com o Holocausto. As declarações foram dadas em entrevista a um restrito grupo de veículos de imprensa, incluindo a agência parceira aqui do UOL, a ANSA, à margem das reuniões de ministros das Relações Exteriores do G20, no Rio de Janeiro. Ele disse que não quer interferir em questões internas, mas está claro que o Lula não queria fazer uma comparação com Gaza e que os alemães e outros fizeram. Ele acrescentou que a crise diplomática entre Brasil e Israel nem foi abordada nesse encontro no G20. Parece, portanto, que toda a algazarra que a extrema-direita canalha, a direita canalha fez em torno da fala de Lula, fazendo com que Israel assuma ainda um papel sagrado nessa atual condição histórica do mundo, como um povo, um país destinado a algo profético, quando se trata hoje de um país situado politicamente, como tantos outros, no concerto dos países do mundo e que tem muitas vezes certas ações que não estão de acordo com a própria história do povo judeu e israelense. Lembrando que aquela posição ali que Israel ocupa foi concedida em uma decisão em 1948 da ONU e que o Oswaldo Aranha, sim, do Brasil, foi o grande relator para a concessão dessa faixa de terra, após o que Israel tem tentado avançar e expandir em detrimento dos acordos inicialmente estabelecidos. Mas ainda temos mais sobre esta fala de Lula e suas repercussões, mostrando o enorme apoio que Lula tem hoje no concerto internacional. Vamos lá, vamos continuar. No Twitter, no X ou no X-Twitter, o Twitter, pesquisas e análises, eleições, perfil do Twitter, portanto, e diz, após o discurso do presidente @Lula oficial, a União Africana decidiu banir Israel como país observador do grupo. Querem mais? Vamos lá. Ainda no perfil pesquisas e análises eleições, temos o número de países que estão com o presidente @Lula oficial pelo cessar-fogo e pela paz em Gaza chegou a 162. Portanto, Lula tem razão, está aí 162 países listados pelo Pesquisas e Análise de Eleições a partir de um outro perfil do @LázaroRosa25. Começa pelo Afeganistão, termina por Zimbabue, mas passa pela Nova Zelândia, Noruega, pelo México, por Malásia, por Líbano, por Irlanda, por Espanha, Estados Unidos, Emirados Árabes, vamos mais, Tailândia, enfim, Suíça, Suécia. Temos também aqui na América Latina a Bolívia, Bélgica, Austrália, Áustria. Está aí a Alemanha, Andorra. Querem mais? Dinamarca. Enfim, países importantes de primeira linha na Europa, países que estão aí na emergência no sul global e outros países que, embora sem uma importância geopolítica, mas manifesta o seu acordo com as falas de Lula lá contra o assassinato em massa que está ocorrendo em Gaza. Mais uma vez, portanto, a extrema-direita canalha, a direita canalha, porque sempre dizemos que tem uma direita sensata no país, felizmente, nós vemos o ridículo em que eles caíram, inclusive com cento e poucos deputados da extrema-direita, ou simpatizantes da extrema-direita, pedindo impeachment de Lula, que o Lira logo engavetou, jogou no lixo, ou deixou para lá, porque se trata de uma ação ridícula. É de uma gente que fundamentalista, digamos, quase que hebraica, de tradições hebraicas, tenta colocar Israel numa posição especial, de uma destinação, apelando aí para tradições espirituais que não estão mais coadunadas com a realidade das coisas. Mas Lula tem razão, e independente de crenças espirituais, independente de crenças bíblicas, no termo geopolítico, no termo do jogo político internacional, Lula acertou e está aí
ele com mais prestígio ainda para a dor de cotovelo da turma bolsonarista, dos bolsomínios, do gado e de outros que fazem parte da extrema-direita e da direita que sempre chamamos de canalhas. Mas, ao lado dessa grande vitória de Lula, agora se consolidando também no plano interno após o ridículo das reações da extrema-direita e da direita canalhas, vamos ver o que é que vai acontecer com essa movimentação dos inconformados bolsonaristas. Sim, e do próprio Bolsonaro, com o encontro prometido para amanhã, dia 25 de fevereiro, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele, naturalmente, não vai se comportar como um bom menino, muito menos o pastor Malafaia que está apoiando o evento. Não, nenhum dos dois são bons meninos que se comportam conforme as regras da democracia, do Estado Democrático de Direito, da condição republicana. Eles esperdeiam até hoje, até agora, a derrota de Bolsonaro, a derrota da extrema-direita, a derrota das inclinações nazifascistas no país, comandada por um sentimento religioso que nada tem de cristão. E, portanto, amanhã eles vão tentar espernear na Avenida Paulista e, portanto, nós vamos ver a notícia dada pelo Metrópolis. Vamos lá? Aqui está no blog do Noblar, publicado hoje, 24 de fevereiro de 2024, às 10 horas da manhã, por Vinícius Nunes. Ministros do STF estarão atentos a ato de Bolsonaro em São Paulo. Juízes marcaram de assistir lives do evento bolsonarista para manter corte atenta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se comprometeram a acompanhar o ato de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo 25 de fevereiro. O compromisso foi fechado durante o jantar de comemoração do novo ministro Flávio Dino, o qual reuniu todos os magistrados na noite de quinta-feira, 22 de fevereiro. O acompanhamento será feito por meio de lives que o ex-presidente Jair Bolsonaro, o tri inelegível, e aliados devem fazer nas redes sociais. Pelo menos o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, já confirmou que transmitirá o evento no YouTube. O compromisso marca o alerta que o STF está em relação ao evento bolsonarista. Os juízes estarão atentos a qualquer crime contra a honra deles mesmos, assim como um possível aumento das tensões com o tribunal. Estarão essencialmente atentos a possíveis ataques direcionados ao relator do inquérito das milícias digitais, o ministro Alexandre de Moraes, e uma equipe do juiz também acompanhará o ato bolsonarista. Bolsonaro afirmou que não provocará nem atacará Moraes e pediu aos seus apoiadores que não ergam faixas e cartazes contra quem quer que seja. Conversa vai, conversa vem. É difícil de a gente acreditar que no calor da onda que pode se formar, mesmo com um pequeno grupo lá de apoiadores, independente da quantidade de pessoas, estão esperando 700 mil pessoas lá na Avenida Paulista amanhã. Mas que seja 7.700. É difícil de imaginar que os ímpetos do Bolsonaro e do próprio Malafaia não venham a agredir algum aspecto do Estado Democrático de Direito ou da honra dos ministros do STF. Portanto, prisões podem acontecer. Não vamos dizer que vai haver prisão, mas podem acontecer, até porque, naturalmente, além da vigilância dos ministros para as lives que serão transmitidas, para o próprio ato, provavelmente haverá policiamento, haverá agentes da lei ali observando os bolsonaristas e os seus líderes, o seu mito nas falas que serão procedidas. Ninguém acredita que vai haver apenas oração e louvação a Deus. Provavelmente Bolsonaro vai tentar se defender, criar um contexto para a defesa da sua condição de quase prisioneiro e implicado em diversos crimes, criminoso que tudo indica ele o é. E o Malafaia está aí por detrás de Bolsonaro. Olha, você aí, bolsominion, você aí, bolsonarista, e um alerta geral para todos nós. Tudo indica que o Malafaia está preparando um golpe de serpente em cima do Bolsonaro. Se ele for preso, quem sabe o Malafaia não assume a cara da extrema-direita no país. E para todos nós isso representa mais um perigo. Não só porque ele é da mesma laia do Bolsonaro, mas porque ele pode tentar transformar este país em um Malafanistão, em que ele seja o Ayatollah. Olha aí, bolsonaristas, vocês que gostam tanto do Malafaia, estejam atentos, a não ser que vocês estejam desejando que o Malafaia seja um novo Bolsonaro. Fiquem atentos. Serpentes dão botes, sempre. E para as instituições do país, mais atenção ainda, porque se o Malafaia se candidata, ele provavelmente vai querer impor a sua moralidade barata, a sua moralidade esculhambada, antidemocrática, antidiversidade, tudo que é anticristão, por sinal, neste país. Portanto, estejamos atentos e vamos conferir o que poderá acontecer amanhã. Quanto a Lula, repetimos, vitória completa, grande estadista e cada vez mais Lula tem razão. Um abraço e até outra oportunidade.